é o segundo vídeo da série Visão Espírita e, assim como o primeiro, está dividido em 3 blocos. O primeiro trata de doutrina espírita, o segundo, temas gerais sob enfoque espírita e o terceiro é sobre a ciência do bem viver. Começamos este segundo vídeo da série Visão Espírita com uma pergunta: o que é reencarnação? O que é? Reencarnar é simplesmente nascer de novo, num outro corpo concebido e gerado no ventre de uma mulher. Mas há um outro termo que muitos confundem com reencarnação. É metempsicose, pelo qual o espírito poderia renascer em animais, plantas, etc. Já pensou você reencarnar como um caranguejo? Ou como um pé de alface? Pois o Espiritismo nos diz que não, que o espírito nunca evolui, não caminha para trás. A ciência também, no que já conseguiu pesquisar a esse respeito. E também dizem a mesma coisa espíritos que se comunicam pela TCI, ou seja, através de aparelhos eletrônicos. O cientista brasileiro Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores pesquisadores nessa área, diz que a ideia da reencarnação é encontrada em quase todos os sistemas religiosos do mundo, mesmo entre as tribos selvagens e mais afastadas umas das outras, e em todos os continentes da Terra e desde os povos mais antigos. Isto prova que essa ideia não foi inventada por alguma religião. É como se ela tivesse surgido junto com o ser humano, um conhecimento interno do próprio espírito. Mas enquanto o espírito sabe por vias interiores, a ciência busca pelas vias externas. E nos últimos anos, ela vem se ocupando bastante com pesquisas em torno dessa questão, usando vários métodos e por caminhos variados, dividindo as evidências reencarnatórias em 6 categorias principais. A primeira estuda as recordações de vidas passadas, surgidas em crianças, geralmente entre os 2 ou 3 anos de idade. É quando elas começam a falar de suas vidas passadas, às vezes vividas em lugares distantes. E elas dizem onde viveram, os nomes que usaram, a profissão, família, etc., narrando fatos e situações que são devidamente comprovados pelos pesquisadores. E essas crianças reconhecem os lugares onde viveram na última reencarnação, reconhecem pessoas e dão informações impossíveis de terem sido adquiridas na vida atual. A segunda analisa esse mesmo tipo de recordações surgidas em adultos. A terceira estuda evidências de reencarnações por informações. A quarta, por características inatas, como a genialidade, marcas reencarnatórias de nascença, etc. O caso de William George, por exemplo, que vamos narrar daqui a pouco, enquadra-se nestes 2 últimos itens. A quinta vai pelas vias do psiquismo, através da regressão de memória a vidas passadas, experiências fora do corpo em viagens astrais, etc. E a sexta modalidade refere-se a experiências místicas, como a meditação e outras. E olha que só a equipe do Dr. Ian Stevenson já havia pesquisado e catalogado mais de 600 casos, quando publicou 20 deles neste livro. Mas vamos ao caso de William George, o velho pescador do Alasca. Ele disse ao filho e à nora que se a reencarnação fosse verdade, ele voltaria como filho deles, ou seja, seu próprio neto. Entregou-lhes seu velho relógio de ouro, pedindo que o guardassem para ele. Disse também que o reconheceriam pelas marcas de nascença que a criança teria, e mostrou-lhes 2 sinais, um no ombro e outro no antebraço, afirmando que seriam iguais. Meses mais tarde, desapareceu no mar durante uma tempestade.
Algum tempo depois, a nora, Susan, engravidou e teve seu 9º filho. E a criança tinha 2 sinais exatamente iguais e nos mesmos lugares dos sinais do avô. Mas o fato acabou caindo no esquecimento, até que aos 4 anos o menino viu, ao acaso, aquele velho relógio de ouro do avô que a mãe havia guardado junto com suas joias. Imediatamente o garoto o agarrou, dizendo: "Olha, é o meu relógio!" E não queria largá-lo. Só depois de muita lágrima e escândalo, conseguiram tirar-lhe o objeto que ele continuava afirmando ser seu. E o Dr. Stevenson tabulou todas as evidências reencarnatórias deste caso, como vemos aqui. Observando que o menino, desde cedo, começara a demonstrar impressionantes semelhanças com o avô, tanto nos gostos, nas inclinações, nas pequenas manias, quanto nas aptidões. Ele demonstrava grande conhecimento sobre tudo que se referia à pesca, informando, inclusive, quais eram as baías mais piscosas. E apresentava até mesmo um defeito no caminhar, jogando o pé direito para fora, exatamente como o velho George que machucara a coxa quando jovem. E como se não fossem suficientes todas as evidências apresentadas, surgiram outras. A primeira vez que avistou uma irmã de seu avô, gritou com muita euforia: "Olha, a minha irmã!" Além disso, ele se referia ao pai e aos tios paternos como filhos dele e se preocupava muito quando 2 deles exageravam na bebida. Estas e muitas outras evidências estão tabuladas como se vê aqui. Se quiser confirmar, é só adquiri-lo. Não é um romance, também não é um livro religioso. É um estudo científico realizado pela equipe do Dr. Ian Stevenson, diretor do Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Este livro contém 20 dos mais de 600 casos pesquisados por ele e sua equipe. Mas há outros núcleos científicos pesquisando a reencarnação, com outras obras publicadas. Em futuras edições deste vídeo, vamos narrar outros casos interessantes de reencarnação. Por acaso, você sabe por que os meios de comunicação não divulgam estas e outras pesquisas dessa natureza? Será que há interesse nessa divulgação? Ou quem sabe, estes conhecimentos não iriam atropelar determinados interesses? Mas nem por isso a reencarnação deixa de existir, graças a Deus. Porque sem ela, em sã consciência, não seria possível amar-se ou respeitar-se a Deus. Por quê? É simples. Como amar e respeitar um ser injusto e cruel? Talvez você esteja horrorizado por falarmos assim. Mas vamos analisar esta questão. Vamos ter coragem para encarar os fatos. Nós vemos que a maioria das religiões cristãs entendem que não há reencarnação, que o espírito é criado no momento da concepção. Se isto fosse verdade, Deus estaria jogando cara ou coroa com os nossos destinos. Por quê? Observe as crianças, se já não fez, e verá que elas já nascem com características próprias. Desde tenra idade, a criança já demonstra inclinações, tendências e predisposições em sua maneira de ser. Algumas têm uma natureza boa, fraterna, pacífica, honesta. Outras a têm desonesta, maldosa, agressiva e até perversa. E é claro que essas inclinações, essas tendências inatas do ser, irão pesar e muito na construção do seu futuro. Um futuro firmado no bem ou o contrário. E seria então o caso de o assassino, o corrupto e o bandido revoltarem-se contra Deus por ter os criado com aquelas predisposições. E estariam com razão.
Como poderia Deus cobrar a honestidade de quem Ele mesmo teria criado com natureza desonesta? Como iria cobrar respeito pela vida e ao próximo de quem Ele próprio tivesse criado com inclinações opostas? Isto não seria possível. Mas conhecendo os mecanismos da reencarnação, passamos a entender que os valores, tanto os positivos quanto os negativos, são aquisições de cada um. A criança que demonstra valores positivos não os ganhou de presente. Esses valores são o resultado de seus próprios esforços nas vidas passadas. E aquela que nasce com inclinações negativas não as recebeu de Deus. Essas inclinações são o resultado de suas próprias vivências das vidas passadas, do seu desleixo frente às leis cósmicas. Isto sim faz sentido. E há também a questão das diferenças. Alguém nasce numa favela, outro na mansão. Se não houvesse reencarnação, Deus estaria jogando cara ou coroa com os destinos de seus filhos. Mas, conhecendo os mecanismos da reencarnação, sabemos que os espíritos renascem nas mais diferentes condições, porque isto é importante para o seu aprendizado. Muitas vezes alguém reencarna na pobreza para que, premido pela necessidade, saia da inércia, da acomodação e parta para o trabalho, a luta, a criatividade, adquirindo mais aptidões, mais capacidade e mais competência. Mas há também as diferenças na inteligência, mostrando, por exemplo, que os superdotados são espíritos mais velhos, com maior número de reencarnações, sem falarmos naqueles que demonstram ter nascido com uma estrela e outros para sofrer. Por que alguém nasce cego ou com outra deficiência qualquer? Maldade de Deus ao criá-lo assim? Claro que não. Os grandes sofrimentos e limitações têm suas raízes nas vidas passadas. São resultado de ações contrárias às leis cósmicas. Encarar os fatos é isto. É analisar a vida em sua profundidade, sem distorções e sem fantasias. Mas, felizmente, as informações sobre reencarnação chegaram ao mundo ocidental numa época em que o ser humano estava começando a libertar-se das algemas do pensamento, das imposições em termos de fé. Neste livro, na questão 133, se diz: os espíritos são criados puros e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ou seja, a razão das reencarnações é a evolução dos seres, o seu aperfeiçoamento. E, a propósito, lembramos as palavras do Cristo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você conhece alguém que durante a vida chegou à perfeição? Não. Durante uma existência, isto seria absolutamente impossível. Mas é possível e é o que acontece no decurso de centenas, milhares de reencarnações com a ajuda de Deus e pelo próprio esforço. E por que a maioria das religiões cristãs não aceita a ideia da reencarnação? É muito simples, mas essa resposta e outros aspectos desta questão veremos em futuras edições deste vídeo. E se você quiser nos fazer perguntas sobre estas e outras questões, escreva para INARTE, Instituto de Arte, Cultura e Divulgação Espírita, quadra 22, Alameda dos Jasmins, número 323, Cidade 2000, Fortaleza, Ceará. CEP 60.190.550. Disse Albert Einstein: Deus é a lei, a voz da natureza. Comportamentos estranhos, mudanças de comportamento, personalidades intrusas são ocorrências cada vez mais comuns e conhecidas nos meios espíritas como obsessões e que podem ocorrer nas mais variadas formas e graus.
Vamos ver um desses casos numa dramatização de atores do grupo Max Arte e Cultura Espírita. Senhor, é o seu Dorival? Sim. Senta, fica à vontade. Na recepção me disseram para falar com o senhor. Pois não. Qual é o seu nome? Luciana, sabe, minha prima Gilda me aconselhou vir aqui. Mamãe me levou ao médico, fiz um monte de exames, deu em nada. E qual é o problema? É que de repente eu começo a ficar irritada, nervosa, com ódio e tudo. Me dá vontade de quebrar tudo, agredir as pessoas. Você não me parece o tipo de pessoa agressiva. Eu não sou agressiva, mas quando me dá isso, essa coisa, eu fico com ódio de tudo, principalmente do meu pai. Me dá vontade até de matá-lo. Imagina, eu adoro meu pai. O que é isso que está acontecendo comigo? Calma, Luciana. Fique calmo. Para tudo há uma explicação. Será que estou ficando louca? Não, claro que não. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Há uns 3 ou 4 meses. É bem provável que seja um problema espiritual. Um espírito obsessor, inimigo do seu pai. Meu pai não tem inimigos. Inimigo de vida passada. Alguém a quem ele ofendeu ou prejudicou em alguma de suas encarnações. Ah, não. Meu pai é incapaz de prejudicar ou ofender alguém. Olha, Luciana, todos nós, em vida passada, já fomos maus elementos. Isso faz parte da evolução. Quer dizer que pode ser um espírito que tem ódio do meu pai? E procura vingar-se por seu intermédio. Mas isso é só suposição. Não seria possível seu pai vir aqui conversar conosco? Ou a gente vai ver o que pode fazer? Ou o que podemos fazer por ele? Eu vou falar com ele. Escuta, e quanto é que vai custar? Nada. No centro espírita não se cobra. Aqui se trabalha em nome do Cristo. E ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. Realmente, casos como esse são muito comuns. Eu só não entendo por que um espírito iria perseguir uma pessoa. Ele já não morreu, já não abandonou a terra? Muitos dos que desencarnam ou morrem permanecem aqui mesmo, na crosta da terra. E a morte não muda as pessoas. Ela é apenas como uma troca de roupas. O espírito abandona o corpo carnal quando este não mais lhe serve e passa para outra dimensão em seu corpo espiritual. Dizem que da vida nada se leva. Não se leva nada material, mas levamos o que de fato nos pertence. Os ganhos intelectuais, as aptidões, nosso temperamento, os sentimentos, as emoções, enfim, o nosso psiquismo, nossos valores positivos e negativos. Só deixamos na matéria o que a ela pertence. O que é da alma, do espírito, fica conosco. E depois da morte continuamos do mesmo jeitinho que antes. Aquele que é vingativo por natureza, se tiver ódio de alguém, ao voltar para o mundo espiritual pelas portas da morte, é natural que procure vingar-se do seu desafeto que aqui ficou. E como é que o espírito consegue vingar-se de alguém que está aqui, na matéria? De muitas maneiras, principalmente através da sintonia. Quando vivenciamos atitudes contrárias às leis de Deus, geramos uma frequência vibratória de baixo teor. A frequência vibratória de um espírito perseguidor também é de baixo teor. Então, forma-se a sintonia ou canal pelo qual ele poderá nos afetar, poderá influenciar e mesmo manipular nosso pensamento, sentimentos e emoções com maior ou menor facilidade, a depender de certos fatores. Quais são esses fatores? A força mental do obsessor, a natureza do obsediado e outros. Se você é uma pessoa otimista, positiva, firme e forte em suas atitudes, vai ser bem mais difícil um espírito conseguir domínio sobre você. Mas se você é uma pessoa pessimista, negativa, sem força de vontade,
Esse domínio já é bem mais fácil. Quer dizer que uma pessoa positiva está livre das perseguições espirituais? Não. Os estados de espírito positivos, assim como a fé em Deus, são importantes como defesa. Mas os obsessores também usam outros recursos. Tanto eles podem perturbar familiares do seu desafeto, quanto prejudicá-lo de outras formas, como por exemplo, nos negócios, no trabalho e em tudo que possam. Ora, quando alguém odeia e quer vingar-se, procura todos os meios possíveis, não é? E é possível a um espírito vingar-se até o ponto de prejudicar de fato seu desafeto? Digamos, alguém pode até mesmo morrer levado por um espírito vingador? Os hospitais de doentes mentais estão cheios de obsediados. E muitas pessoas chegam a desencarnar ou morrer levados por espíritos obsessores. Mas como é que Deus permite uma coisa dessas? Deus estabeleceu as leis. Obedecer a essas leis nos livra de muitos males. Contrariá-las é o mesmo que nos colocarmos na mesa de torturas do destino. Somos nós mesmos que buscamos o nosso bem ou mal-estar. As obsessões são geralmente ações de vingança. Alguém nos cobra o mal que lhe fizemos numa vida passada ou nesta mesma vida. Cabe a nós conseguir a reconciliação com aquele inimigo. E como é que se pode conseguir reconciliação com o espírito? Primeiro, é importante que o obsessor perceba que a pessoa a quem persegue mudou. Deixou de ser aquela criatura má que o fez sofrer no passado. E depois, orar por ele sempre e sempre. E enviar-lhe vibrações de perdão, paz e afeto, mas afeto sincero. E é aí que podemos ver a segurança dos ensinos de Jesus, quando mandou perdoar os inimigos, orar por eles e amá-los. Coisinha difícil, mas é exatamente por aí. Quando o espírito inimigo nos envia vibrações de ódio e recebe de nós vibrações de perdão, paz e afeto, isto mexe com sua estrutura psíquica e mais dia, menos dia, acaba também perdoando e abandonando a perseguição. E tem mais. Com esse tipo de atitude, de perdão e amor, o perseguido eleva o próprio teor vibratório, saindo da faixa de sintonia do perseguidor. Assim, ele preserva o próprio psiquismo, começando a sintonizar com a consciência cósmica. E qual é a função do centro espírita no tratamento da obsessão? Em primeiro lugar, o esclarecimento. Esse tipo de explicações que acabamos de dar. Há também o passe, a água fluidificada, as reuniões doutrinárias e os trabalhos de desobsessão, onde o perseguidor espiritual se manifesta através de um médium e o doutrinador conversa com ele, procurando fazê-lo mudar de ideia. Enquanto isso, todo o grupo envolve em vibrações de amor. E há também todo um processo de assistência da parte dos espíritos trabalhadores da casa. E com isso ele se afasta? Alguns se afastam logo na primeira reunião. Outros demoram às vezes meses e até mesmo anos. E outros não se afastam. Tudo depende da intensidade do ódio e da natureza do espírito vingador. E principalmente da atitude do obsediado. Quer dizer que uma obsessão obriga a pessoa a mudar de atitude? Se quiser, libertar-se. E ainda aí nós vemos a sabedoria das leis de Deus. Pelos nossos maus atos, pela nossa vida errada, caímos nas arapucas da obsessão. E só conseguimos dela sair pela mudança de atitudes, ou seja, crescendo mais um pouco. A evolução é força de Deus atraindo o ser para o alto. E o karma é o braço da lei, empurrando-o para cima. E as pessoas obsidiadas aceitam mudar de vida, de atitude, para livrar-se das obsessões? Alguns sim. Outros preferem continuar com a vidinha de sempre
e com a obsessão. É o livre-arbítrio. É, tem gente que gosta de sofrer, né? São pessoas que ainda dormem para as realidades do espírito, mas um dia elas também despertarão. Você falou também no passe. Qual é a função do passe num trabalho de desobsessão? O passe é um trabalho a nível energético. Essa questão das energias e das influências energéticas é muito importante e diria mesmo fundamental para o equilíbrio e bem-estar da criatura. É um assunto que pretendemos abordar em futuras edições deste vídeo, mas podemos adiantar que os principais mecanismos das perseguições espirituais estão fundamentados exatamente nessa questão das energias, e o passe, além de retirar ao menos uma parte das energias pesadas aderidas ao campo magnético da pessoa, faz a ela uma verdadeira transfusão de energias de boa qualidade. E nós usamos essas expressões energias de boa ou má qualidade na falta de um vocabulário mais apropriado e ao alcance de todos os entendimentos. O passe, pode-se dizer, é um recurso de emergência em favor de quem ainda não conhece e não consegue manipular conscientemente as próprias energias. Outra coisa, todos os centros espíritas estão qualificados para atender a casos de obsessão? Nem todos. Existem centros que não possuem um trabalho específico nessa área. Podem oferecer uma ajuda paliativa e tratar dos casos mais simples. Existem outros, felizmente poucos, dirigidos por pessoas que seguem mais a orientação de supostos guias do que mesmo do bom senso, que não estudam as obras básicas do Espiritismo e não conhecem os mecanismos das leis naturais que regem esses processos. Há também aqueles que dirigem trabalhos dessa natureza que podem conhecer bem esses mecanismos, mas não possuem amor suficiente para lidar com os que odeiam e conseguir, pelo amor, levar o perseguidor a perdoar sua vítima e afastar-se dela. Isto porque as engrenagens da desobsessão só trabalham movidos pelo amor. A transcomunicação instrumental vem sendo pesquisada principalmente por técnicos e engenheiros das áreas de eletrônica e informática, por físicos, parapsicólogos e outros das mais diversas profissões, e até mesmo por representantes da Igreja Católica, como é o caso do padre francês François Brun, que iniciou suas pesquisas em 1987 e hoje viaja pelo mundo todo fazendo conferências sobre o assunto. Sem dúvida, ele procura provar a improcedência desse fenômeno. Talvez ele tenha iniciado suas pesquisas com essa intenção, mas desde os seus primeiros transcontatos, que foram realmente impressionantes, e no decorrer de suas pesquisas, ele começou a convencer-se de que são realmente os espíritos que se comunicam através de gravadores, aparelhos de rádio, de televisão, por computadores e até mesmo fax e telefone. E esse padre aceita o fato de serem realmente espíritos de pessoas que morreram, que se comunicam pela TCI? Aceita e com a maior naturalidade. Para ele, é fato consumado a existência do mundo espiritual e a nossa passagem para ele através do fenômeno da morte. E ele fala sobre isso com muita alegria. Mas esse padre é realmente da Igreja Católica? Já ouvi dizerem que ele teria sido expulso da igreja por causa dessas pesquisas. O padre François Brun continua na Igreja Católica e com o mesmo prestígio de sempre. Ele é sacerdote da Ordem de São Sulpício, é bacharel em latim, grego e filosofia pela Universidade de Sorbonne e é licenciado em teologia e escritura sagrada e possui um currículo tão vasto que achamos melhor suprimir. E como foi que ele começou suas pesquisas sobre TCI? Foi em 1987, quando participou pela primeira vez de uma TCI. Isto ocorreu em Luxemburgo, no laboratório de Jules e Mays Harsch Fischberg.
Apenas 3 pessoas, além dele próprio, na sala cheia de aparelhos. Jules regulando o volume de um rádio, Maid junto a um gravador, chamando os contatos, e a terceira pessoa era um engenheiro, cuidando da posição de diversas lâmpadas e aparelhos sonoros. O rádio que iria transmitir vozes dos espíritos estava sintonizado entre 2 emissoras, ouvindo-se apenas um chiado. A sala estava cheia de ruídos para fornecer aos espíritos ondas de diferentes frequências. Para eles é mais fácil modificar as ondas, que já estão lá, do que criá-las completamente. Padre Brun achava que se os espíritos se comunicassem, seria impossível ouvi-los, tal a barulheira existente no local. E aí? De repente, os sons desapareceram, quase que completamente, dando lugar à voz do espírito Constantin Raudive, que falou em francês em atenção ao padre visitante. Raudive fora um dos mais dedicados pesquisadores de TCI, desde 1965 até sua morte, ocorrida em 1974. Com 3 livros publicados e 25 conferências sobre o assunto, recebia do mundo todo cientistas interessados em TCI. Vamos ouvir um trecho dessa gravação, mostrada pelo próprio Padre Brun, durante uma conferência realizada em Fortaleza em 1994, quando do lançamento de seu 2º livro sobre esse assunto. Agora um pouco em francês o mesmo, diretamente do além. Échappe à la destruction. Le malheur est, aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Or, la mort n'est pas à craindre, mais bien la maladie. Já olhei isso. E o que precedia a morte. Os antigos estavam livres deste pânico relativo à morte. Ela correspondia para eles ao ordenamento lógico de um ciclo que se repetia imutavelmente entre 2 extremos, o nascimento e a passagem. E qual é a posição da Igreja? Porque vamos convir que é algo muito estranho um padre católico falar abertamente sobre espíritos, mundo espiritual, vida depois da morte e por enfoques semelhantes ao do espiritismo. Essa pergunta foi respondida por ele mesmo. Vamos ver o que ele diz. Mas se não temos posição oficial da Igreja, naturalmente essa descoberta interessa a Igreja. E desde o princípio das pesquisas, já são alguns sacerdotes e religiosos que fizeram gravações de vozes. Será que existe no mundo espiritual alguma organização ou coisa parecida responsável por essas atividades de TCI? Sem dúvida. Eles citam várias estações transmissoras, centrais, laboratórios, etc. A estação Zeitstrom, por exemplo, supervisiona várias centrais e é comandada pela entidade espiritual que se intitula Techniker. Nessas estações centrais e nos laboratórios, trabalham vários cientistas e inventores que foram famosos na Terra, como é o caso de Thomas Edison, que aparece nessa transfoto que foi enviada à Terra via computador. Em termos bem práticos, para que serve a TCI? Primeiro, para provar ao ser humano que a morte não mata e que continuamos a viver em outras dimensões de vida, aprendendo e evoluindo sempre. Que o amor universal é a grande meta de tudo e de todos, a fonte da felicidade sem sombras. É, pois, um canal de despertamento da humanidade para as realidades do espírito.
E a TCI também tem sido muito procurada para consolar mães, pais e outros angustiados pela perda de filhos, parentes e amigos. Nós também queremos marcar presença neste vídeo. E aqui estamos representando as crianças e os adolescentes. Lembrando que vocês, nossos pais, são os primeiros responsáveis pela nossa evolução. É claro que somos muito gratos a vocês, porque nos acolheram, nos deram um corpo físico, uma nova oportunidade para refazermos o nosso passado reencarnatório. Somos gratos porque vocês nos amaram desde o início, nos cercaram de tantos carinhos, cuidaram de nós com o maior desvelo. Nossa gratidão não tem limites e não nos permite fazer cobranças, mas podemos conversar, não é? Conversar com você que é pai ou mãe e com você que ainda vai ser pai ou mãe. E começamos com uma pergunta. Você se preocupa com a evolução moral e espiritual de seus filhos? Já pensou na sua responsabilidade de condutor de almas pelos difíceis caminhos do recomeço? Isto porque nós não fomos criados agora e nem com a finalidade de sermos seus filhos. Assim como vocês, nós também chegamos de longas jornadas, de muitas e muitas reencarnações. E como vocês, também estamos muito necessitados de mais luz, mais evolução. Claro que vocês sabem, mas sempre é bom relembrar que a gente chega aqui à Terra numa reencarnação, assim como uma plantinha nova, nascida de uma semente velha, e que é na fase da infância que melhor podemos corrigir o que há de errado em nossa natureza. E foi a vocês, os pais, que Deus deu essa missão de procurar corrigir nos filhos as suas inclinações negativas. E também a de incentivar as suas boas qualidades, ensinar-lhe as leis cósmicas, o amor a Deus, ao próximo, o respeito pela vida, pela natureza e por si próprios. E agora, outra pergunta. Você tem feito alguma coisa pela evolução moral e espiritual de seus filhos? Você tem feito tudo o que pode para torná-los criaturas pacíficas, honestas, respeitadoras? O mundo está mudando e nós queremos que vocês nos ajudem a mudá-lo para melhor. Nós queremos continuar aqui na Terra, do terceiro milênio, ajudando a transformá-lo num mundo habitável, no paraíso que um dia será. Se você não sabe, fique sabendo que reencarnamos na Terra não para satisfazer nossas paixões e desejos, mas para consertar os nossos erros do passado e crescer interiormente, despertando a luz de Deus que dorme no centro das nossas vidas. E você pode ajudar. Agora é você quem mais pode nos ajudar. No primeiro vídeo dessa série, passamos um exercício em duas ações. Na primeira, a sugestão foi de observar o próprio pensamento e analisar o fluxo mental. A de sentir o corpo, parte a parte, órgão por órgão, visando dele tomar consciência. Neste segundo vídeo, recomendamos outro exercício, ou melhor, a continuação do anterior, que é o seguinte. Na primeira ação, sempre que lembrar, observe seu pensamento e analise seu fluxo mental para identificar o tipo de formas, pensamento que você estava gerando, que tipo de mundo você estava criando ou ajudando a criar através das suas ondas mentais. Feitas essas observações, corrigir, se for o caso, o curso do pensamento e vigiá-lo para não deixá-lo voltar a fluir de forma maléfica para você, sua família, sua pátria, seu planeta. Na segunda ação, ao deitar-se e antes de levantar, procure relaxar todo o corpo. Respirar fundo e espreguiçar-se ajuda a relaxar. Pense que o ar está carregado de energias e comece a inalá-lo numa respiração calma e compassada.
enviando aquela corrente energética para cada parte e cada órgão do seu corpo, com uma suave ordem mental de saúde e bem-estar. Temos então uma primeira ação onde damos continuidade ao trabalho de educação da mente, e uma segunda ação onde começamos a aplicar recursos próprios na aquisição de equilíbrio e saúde. Disse um espírito iluminado: o Evangelho de Jesus é o maior dos sorrisos na história do pensamento humano. Neste bloco, que trata da ciência do bem viver, vamos voltar ao caso de obsessão que foi enfocado no início. Ali foi dito que a pessoa obsidiada deve modificar suas atitudes, harmonizando-se com as leis de Deus, para fugir à sintonia com o espírito perseguidor. Vemos então que a vida nos coloca, por vezes, em situações que nos forçam a dar um passo mais seguro e decisivo em nossa evolução. É claro que podemos escolher, podemos dar ou não esse passo. Caminhar em busca do equilíbrio e da felicidade, ou continuar estacionados e sofrendo. Na verdade, o sofrimento representa um mecanismo da vida forçando o nosso despertar. E então lembramos Jesus, que em toda a sua pregação sempre deixou muito claro que o pecado gera sofrimento, ou seja, contrariar as leis de Deus é criar sofrimento para si mesmo, ao passo que obedecer a essas leis, harmonizar-se com as diretrizes cósmicas, gera felicidade e bem-estar. Esse é o fundamento da própria vida em todas as dimensões e em toda parte no universo. O Mestre disse: faz aos outros o que desejares para ti mesmo. E deixou um só mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A equação da felicidade é, portanto, muitíssimo simples. Basta amar a Deus, amar e respeitar o próximo, a natureza, a tudo. O que aconteceu então para que a essência dos ensinamentos do Cristo tivesse ficado tão esquecida ou camuflada? É fácil de entender. A verdade abre espaço em nós de acordo com o nosso crescimento espiritual. O Cristo trouxe a luz, mas o ser, ainda muito imaturo, não tinha condições para assimilar essa luz em toda a sua intensidade. Tanto assim que Jesus prometeu que no devido tempo enviaria o Espírito da Verdade para ensinar toda a verdade e relembrar os seus ensinamentos. Esse relembrar seus ensinamentos equivale a mostrá-los sobre a luz de um entendimento mais amplo, exatamente como ocorre hoje, depois que o Espírito da Verdade, através da doutrina espírita, nos mostrou essas verdades à luz do conhecimento moderno. Imagine como era a mentalidade das pessoas numa época em que se acreditava ser a Terra uma plataforma sustentada por elefantes. Imagine como era quando não se estudava o psiquismo humano, não se sabia sobre energias, magnetismo, eletricidade, não se conheciam os mecanismos da reencarnação e do karma como instrumentos a serviço da evolução. Para aquele tipo de mentalidade, não se podia falar como se pode falar agora. E lembramos como a própria figura do Cristo, na mentalidade imatura daqueles tempos, foi interpretada como a do Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz e com seu sacrifício resgatar os pecados dos homens e pagar pelas suas culpas. Ideia essa totalmente incompatível com a mentalidade mais sensata da humanidade atual. E vemos então como está se cumprindo aquela promessa do Cristo sobre o Espírito da Verdade, que viria e veio para ensinar toda a verdade e nos relembrar os seus ensinamentos. E hoje é incontável o número dos cristãos que já estão conseguindo ver o Cristo em sua luminosa grandeza, não mais como um mártir da cruz
que veio sofrer em nosso lugar, mas como condutor da humanidade, o Mestre por excelência, que veio nos ensinar de que maneira podemos salvar nós mesmos das garras da ignorância e do atraso espiritual. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, acendendo luzes que iluminem tua velhice com reflexos para o depois. Venho cansada da longa jornada, as marcas do tempo na pele enrugada, nas mãos trementes, no olhar quase sem vida. É a fronteira do tempo, limiar do outro lado, existência que finda, outra que virá. É hora de meditar. Olhar para trás, para os passos marcados na areia do mundo, os gestos de amor e de adeus, o olhar sereno ou alegre, a mão que recolhe as bênçãos dos céus e se estende em benesses de vida aos nossos irmãos. Contar os sorrisos que o gesto de amor acendeu, os pontos de luz que a palavra sábia deixou, como estrelas no firmamento, prova maior e eterna do nosso Criador. Mas se não foi assim, se a voz destilou amargura, azedume, ironia, se a palavra esteve ausente de fé, vazia de amor, se honra e dignidade foram só utopias, e honestidade, palavra falsa, como falso terá sido meu viver. Se lágrimas alheias molharam meus passos, e minha alma não se tocou, não vibrou no impulso de ajudar. Se a mão recolhia a vara para não dar, retendo bens que no final de tudo não serão meus. E acima de tudo, se apaguei a luz da fé que nascia em corações irmãos, que posso esperar além da fronteira, depois que cruzar o limiar? Se vivi só para mim, se plantei flores de vida somente no meu jardim, que posso ter lá fora, agora que devo partir? Terei merecido a paz dos justos ou a aflição do pecador? E depois do limiar, quando na outra dimensão eu despertar, terei merecido ser recebida por almas amigas, corações irmãos por seres de luz? Ou serei atraída, arrastada para o mundo das sombras, por causa da sombra que existe em mim? Senhor eterno, diante do altar da vida que termina, da outra que já vislumbro, eu me detenho súplice e humilde a rogar-te a bênção da paz. Não te peço morada nas cidades de luz, se a elas não fiz jus. Se meu viver na terra não construiu a ponte de luz que agora possa me elevar, não te peço benesses que tua justiça não me poderia dar, mas te peço uma bênção, Pai, que teu coração paterno não há de me negar. Deixa-me ficar
aqui mesmo, nas vizinhanças da terra, mundo escuro e vazio de amor. Deixa-me tentar além da morte, agora que já é tarde para a vida. Deixa-me tentar nova conduta, com mais amor por meus irmãos, com mais fé, com luz no coração. Mesmo que tenha de sofrer, carpir a solidão, romper a cada instante a sombra espessa da negação, que eu tenha de resistir à tentação de cair ou de fugir aos compromissos que vou assumir. Deixa-me ficar, ó Pai, num posto de socorro dos mensageiros do bem. Ser-lhes fiel servidora, a mais humilde e devotada, mas também a mais feliz, porque finalmente, após tão longos percursos, acabei por entender e já posso escolher com acerto o meu caminho. Entrego a Ti, meu Pai, a minha vida, meu passado de sombra, meu futuro de luz. Obrigada, Senhor, pela vida que encerra todos os mistérios da evolução, a ciência cósmica que vamos descobrindo pouco a pouco. Obrigada pela natureza, a beleza das formas, das cores e dos sons. Obrigada pela paz e a alegria, pelos irmãos de jornada e, acima de tudo, pelo amor e a justiça das Tuas leis.